retornarmos aqui, eu quero convidar você a se colocar de pé. A gente vai cantar canções ao Senhor. É o povo dele que está reunido para adorá-lo. Então, com alegria no nosso coração, nessa manhã, vamos adorar ao Senhor. Sobre todas as coisas Ele é Senhor. Ele é Deus sobre as nossas vidas. A gente gostaria de relembrar uma canção que há muitos anos foi lançada, do Vencedores por Cristo, e que fala também sobre o povo de Deus, sobre nos reunirmos no nome forte do Senhor Jesus, unidos no amor dEle. E à noite nós vamos cantar essa música novamente, que fala sobre a comunhão, do partilhar o vinho, do partilhar o pão, de celebrar a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. O refrão dessa canção
diz o seguinte: não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Você pode cantar isso mais uma vez? Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Nome forte. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.
celebraremos essa comunhão no eterno lar que Ele tem preparado para mim e para você. Nessa próxima canção, você que preparou o seu dízimo e a sua oferta, você vai deixar o seu lugar e vai dedicar ao Senhor. Certo de que, como eu tenho falado aqui, é o Senhor quem tem sustentado a cada um de nós. É o Senhor que tem sido comigo e com você em meio às lutas, em meio às alegrias também. É Ele quem tem sustentado a cada um de nós. Que o Senhor sopre sobre nós o teu sopro, enquanto estamos reunidos, enquanto o buscamos. Que Ele santifique o nosso ser. Então saia do seu lugar, consagre seu dízimo, a sua oferta, a sua vida ao Senhor.
sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Declare que Ele é o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és Senhor, Deus, sobre todas as coisas. Nós bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor. Bendizemos o Teu nome pela salvação em Cristo Jesus. Bendizemos o Teu nome por ter reunido o Seu povo. E nós louvamos ao Senhor. Recebe o louvor e a adoração do nosso coração. Recebe aquilo que entregamos aqui nessa manhã. E fale conosco nesse tempo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Dudu, acho que tem alguns anúncios a fazer. Ele vai fazer nesse tempo. Bom dia, igreja. Eu vim anunciar que a Cantina do Reforma, no próximo domingo, vai estar fazendo cantina em prol da reforma da nossa sala. É aquele anúncio que a gente tinha falado do ano passado, a gente já juntou dinheiro e a gente vai juntar mais para conseguir terminar de pagar os materiais que a gente está comprando, que, se não me engano, são cadeiras, tinta para parede, e a reforma vai acontecer também no dia 14. A gente vai vender pizza brotão, que os sabores são frango catupiry, queijo e presunto e calabresa. São R$10 uma pizza brotão e um copo de refrigerante. A gente espera vocês no dia 8, na nossa cantina, para poder ajudar a gente. Obrigado. Irmão, só uma coisa, a tinta, um irmão abençoou a gente, então a gente já tem a tinta para pintar a sala. Agradecer o nosso irmão Mauro também, que fez um serviço lá essa semana. Irmão, que Deus continue abençoando sua vida. O Jonas também, que vai abençoar a gente ali com o serviço e falou com a liderança. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos que têm abençoado tanto o nosso ministério e a nossa igreja. Bom dia, irmãos. A igreja que Deus quer. Você falou da igreja que você queria, não é isso? Nós vimos aqui um tempo atrás, irmãos. Qual a igreja que você queria ser? Bom? Verdadeira. Mas não foi esse ponto que nós tratamos. Missionária. Uma igreja missionária, uma igreja acolhedora. E agora a gente vai ver um pouco o que o dono da igreja quer. Podemos ver isso aí, irmãos, em alguns momentos? Quero usar o texto de Atos 20, a partir do verso 7. É uma história que Lucas conta que aconteceu lá na igreja de Troade. Atos 20, a partir do verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente,
durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Já tinha ouvido essa história? Se você lesse novamente, o que você tirava daqui? Ou seria apenas mais uma história? Interessante que eu já li muitas vezes, já preguei várias vezes, já ouvi pregações, já li sobre isso, e todas as vezes que eu leio, eu tiro alguma coisa. Nós vivemos assim um momento de variedade de igreja, né, irmãos? Tem para todo tipo e gosto. E tem mais, pode fazer mais uma. Hoje está surgindo uma outra igreja. Eu fico impressionado como tem, mas é muito bom. É melhor igreja do que botequim. Eu gosto dessa frase, tá, irmãos? Porque quando a pessoa compara uma igreja a um botequim, é melhor que tenha igreja do que botequim. Eu falei, misericórdia. Porque para ter um botequim, o que precisa, irmãos? Uma garrafa de pinga e meia dúzia de ovos cozidos. É um botequim. Aí a pessoa fala, é melhor que tenha uma igreja do que um botequim. Eu digo, não posso crer nisso aí. Não posso. Porque eu fico pensando, será que ali naquele templo... Porque eu faço uma separação de templo com igreja, irmãos. Eu fico pensando, será que ali tem uma igreja? Porque as pessoas passam aqui e dizem, olha a igreja. Eu não consigo passar num lugar que tem uma placa e dizer que tem uma igreja. Eu não consigo, isso aí eu já eliminei da minha vida. Porque em muitos templos não tem igreja. Por que precisa ter uma igreja, irmãos? A igreja é formada de quê, irmãos? Pessoas convertidas. Não é pessoas, porque um grupo de pessoas que falam em nome de alguém não significa que representa alguém. Porque tem muita gente falando em nome de alguém que não representa esse alguém. Isso chama-se falsa identidade. Para dizer que eu sou filho de Dona Eunice Raposo Cavalcante, ou eu sou adotado ou eu sou do ventre. Se eu falar que eu sou do ventre, tem uma coisa chamada DNA, características biológicas. Se eu for falar que sou adotado, eu tenho uma documentação. Se eu for falar que sou do coração, tem elos do coração. Então, meus irmãos, eu fico impressionado, porque o nosso lugar tem templo, irmãos. Jardim Catarina, o que mais tem é templo. Como que tem templo? É salão de beleza e templo, irmãos. Porque as pessoas são muito bonitas e precisam ficar belas. E templo religioso, porque é um em cada meio metro. No passado, irmãos, havia uma legislação, nem sei se já caducou, que não podia fazer um templo a cada 100 metros do outro. Não tinha isso? Eu estou vendo o Léo falando ali, porque eu lembro disso, que não podia ter um em frente do outro. Hoje tem um em frente do outro e um do lado do outro. E pior que um saiu do outro. E aí saiu na base do tapa, muitas vezes, irmãos. Todo mundo de Deus e um não fala com o outro, irmãos. Um baixa a cabeça para não falar com o outro. Mas que coisa é essa? Às vezes por causa de uma coisa mínima. Por outro lado, isso é ótimo, irmãos. Sabe por quê? Eu acho ótimo porque todo tipo de pessoas e grupos sociais que precisam ser alcançados. Em alguns lugares você e eu não entraríamos. Não nos adaptaríamos. Eu não estou falando de palavra, eu não estou falando de
de Bíblia, eu estou falando de contexto social. Não é em qualquer restaurante que você consegue entrar, você não se sente bem. Não é em qualquer loja que você vai e entra, porque você não vai se sentir bem. Outro dia eu falava aqui, você não basta ter dinheiro. Eu estava lendo uma coisa sobre, estão vendendo hoje obras de arte que não existe, entendeu? Ela é imaginária. Outro dia eu vi o pessoal que vendeu uma por não sei quantos $1.000. O que está vendendo? Estou vendendo o abstrato. Chegou a esse ponto, eu estou vendendo o abstrato. Mas cadê o... Não existe. É o artista te vendendo o abstrato. E se você tiver R$1 milhão, você não compra certa bolsa, porque ela vai dizer, quem és tu? Quem és tu? Eu sou fulano. Você não vai comprar essa bolsa. Eu tenho dinheiro, mas eu não quero você com essa bolsa. Porque você não representa a nossa marca, você não tem perfil para representar. As pessoas pensam que com dinheiro você compra tudo. Não compra. Tem gente que está sem dinheiro. Em alguns lugares está sem dinheiro. É o nome, como se diz aí, é o pedigree. Qual é o seu nome? Qual é a sua raiz genealógica? Então nós não queremos você aqui. É por isso, irmãos, que eu tenho muita dificuldade sobre eleição. Porque Deus não tem filho predileto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele. E tem lugar que não é para todo mundo. Tem condomínio que não é para todo mundo. Mas eu tenho a grana, mas você não faz parte desse grupo social. E tem a classe dos emergentes, né, irmãos? Que com dinheiro você entra. Você tem o dinheiro, são os emergentes. Você tem dinheiro, você consegue entrar. Que não é o caso de todas as classes sociais. Mas eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque Pedro escrevendo na sua primeira epístola, ele diz assim no capítulo 4, versículo 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da, que, irmãos? Multiforme graça de Deus. Significa o quê? Use, porque essa graça de Deus, ela é multiformatada. Não é do jeito que você crê, a forma que você aprendeu, não é assim não. Você não vai chegar num país, assim, lá de algumas nações, e vai implantar a sua cultura nacional, americanizada, em algum lugar. Você não vai entrar. Eu entendo que, quando Paulo diz que ele se fez de muitas coisas para ganhar alguns. Às vezes a gente quer empurrar pela goela dentro a nossa cultura. Porque tem coisas que são culturais, que não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com palavra. O pecado, ele não é cultural. Ele é transcultural. Agora, cultura é cultura, irmãos. Tem gente que senta no meio da sala e come com a mão. Você senta no meio da sua sala e come com a mão? Então isso é cultura. Porque tem gente que jamais faria missões mundiais. Porque ele vai querer enfiar na goela do outro o que você aprendeu na sua cultura. Por isso também, eu repito, eu dou graças a Deus por essa multiforma de entregar a palavra de Deus. Porque o que é de Deus, irmãos, eu não devo julgar o outro. Eu não devo condenar o outro. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa crítica. Porque você pode estar criticando o próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que só não se fez pecado, irmãos. Mas aonde vai a graça de Deus para alcançar? Agora, irmãos, eu acho ótimo, mas também isso pode ser muito perigoso e muito confuso. Porque qual é a igreja que Deus quer, irmãos? Eu comecei com a igreja que eu gostaria de ser, usando o texto da palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 1, capítulo 2. Saber qual igreja que está correta. Qual a igreja está correta? Já passou isso na sua cabeça? Você já entrou em crise? Pô, será que é o seu lugar certo? A igreja que está correta? Sabemos que a Bíblia é o que, irmãos?
é a regra e fé e prática. É a palavra que é regra de fé e prática para uma igreja verdadeira. Nós temos um estatuto, irmãos, que foi voltado para a igreja. Já foi reformado 3 ou 4 vezes. Mas esse estatuto não pode andar à margem disso aqui. Um dos pontos do nosso estatuto é que, por exemplo, não tinha isso no estatuto original da igreja, feito lá em 1900 e alguma coisa, 70, eu acho. Porque quando a igreja foi organizada em 63, não tinha estatuto. Ela foi feita depois e tal, aí começou a legalizar. As igrejas eram amadoras, fazia por amor, fazia as coisas assim. Mas depois a coisa está ficando estreita, irmãos. Nós temos um CNPJ, nós pagamos fundo de garantia funcionário, a gente tem que ter legalidade civil, bombeiro, a gente não pode fazer uma obra aqui bonita, um mezanino, não sei de quê, sem estar autorizado, porque se a hora que a coisa cai e machuca alguém é responsável por isso aí, e quem assinou isso aí vai ter que responder civilmente. Oh, porque Deus... Não, irmão, as coisas têm ordem. Deus é o Deus de decência e da ordem. E para a gente entrar num caminho errado, pouco custa, irmãos. Pouco custa, porque o mundo parece que anda caminho largo para facilidade. O que é fácil, a gente vai botando a cara. No tempo de Paulo também enfrentou desafios, irmãos, para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Paulo, o que ele fazia? Ele escrevia, ele viajava pelas comunidades cristãs, ensinando o que, irmãos? As escrituras que tinha. Para quê? Para que aquelas pessoas que estavam recém-convertidas não fossem enganadas. Parece que hoje as pessoas estão tendo tempo de igreja e sendo enganadas, irmãos. Porque o cristianismo, Jesus tinha 30 anos, irmãos, de cristianismo. Hoje não, somos 2000 anos e tem crente aí sendo enganado. E enganando também. Paulo escreve assim aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tem pessoas passando para outro evangelho, irmãos. Ou é maldosamente ou ignorantemente. Porque se a pessoa é ignorante, ele não pode ensinar. Ignorante é aquele que não tem conhecimento. Então tome conhecimento e vai ensinar. Agora, se é maldade, a igreja precisa repelir a maldade, a desonestidade, a malandragem. Paulo, ao visitar a igreja em Troade, Paulo prestou serviços pastorais àquela igreja, àquela comunidade, que Paulo afirmava ser uma porta que Deus abriu para ele. E ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Troade parece-me também ser um lugar de passagem de Paulo, por onde ele passava. Ou talvez um local estratégico para as demais viagens missionárias, porque Lucas narra isso também em Atos 16 e 20. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Sadrócia, no dia seguinte a Neápolis. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Parece que Troade era um canal, um lugar que ele passava. Paulo também talvez tivesse também em Troade, uma casa, quando ele se hospedava, um local de pousada, onde ele deixava os seus pertences, os seus livros, suas roupas. Parece que é isso, porque em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim no versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Parecia ser um lugar de passagem de Paulo, onde ele descansava,
onde a gente às vezes tem uma base, né, irmãos? Um porto seguro. Nessa viagem hoje aconteceu um fato muito marcante, que foi a ressurreição daquele jovem chamado Eutico. Este milagre mostra que aquela igreja era uma comunidade verdadeira, onde Deus tinha liberdade para agir. Primeira coisa que saltou meus olhos aqui, irmão, eu comecei dizendo o quê? Já li várias vezes, já ouvi muitas mensagens nessa passagem. Mas nessa vez, quando eu li a palavra de Deus, me saltou algumas coisas. Com algumas informações desse texto sobre essa igreja, nós podemos aprender o que Deus quer da sua igreja. Como é a igreja que Deus quer, meus irmãos? Eu perguntaria a você nessa manhã. Porque a igreja que Deus quer não pode ir contra o que eu quero, irmãos. Eu não posso ir contra, na verdade. Eu poderia ter começado com a igreja que Deus quer e agora falar a igreja que eu quero. Mas eu preferi, dessa forma, começar com o que eu quero, irmãos. Com o que eu desejo. E eu quero refletir, então, na sequência, também em duas oportunidades, hoje e domingo próximo, acerca dessa igreja que Deus quer. Eu diria assim, irmãos, que Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Que o adore verdadeiramente. Era um domingo, porque diz lá que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A igreja entrou e se reunia no primeiro dia da semana, que é o domingo. Como de costume, aqueles novos cristãos que iniciaram a compreensão sobre o tempo da graça de Deus, não da lei. Aqueles irmãos estavam ali com um propósito único de adoração. Não era outro propósito de vender alguma coisa, não era outro de acertar alguns detalhes, um encontro casual. Não, o propósito da igreja era adoração. Meus irmãos, Deus quer uma igreja que o adore. O adore. Porque, irmãos, Jesus disse lá, quando ele teve aquele encontro com aquela mulher naquele poço. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos e irmãs, meus amigos, então, quando você for encontrar seus irmãos, quem são os irmãos? A sua igreja. Adore o Senhor com todo o seu coração. Não se divida. Irmãos, essa igreja era uma igreja que Deus quer. Nós não podemos ir ao templo somente por costume, irmãos. Eu ouço dizer, se eu não for ao templo, a um culto, acabou a minha semana. Isso é um costume. Porque tem gente, se não for à academia malhar e correr meia hora na esteira, acabou a semana dele. Tem gente que todo dia tem que correr. Tem gente que todo dia tem que tomar um gole. Tem gente que todo dia tem que ir. Todo dia tem isso, costume. Isso é costume. Tem bons e maus costumes. Acabou minha semana, irmão. Se você está vindo aqui e não é para adorar, fique em casa. Porque é muito mais produtivo você ficar em casa com sua esposa, seus filhos, seus netos. Bem, não para ficar brigando. Não para ficar cada um numa tela. Mas você pode ficar em casa. Vir ao templo, não por costume. Também a gente não deve frequentar templo como um clube social. O culto é a hora e o lugar de quê, irmãos? Adoração. Adoração. Porque como a pessoa está adorando e sai de 10 minutos do templo, irmãos? Eu não sei, talvez você nunca vai ao cinema, você nunca tenha entrado numa sala de cinema, você não sabe o que é isso. Mas você já pegou o ônibus e foi para Niterói? Você já embarcou aqui no ônibus e vai para o Rio? Você já fez uma viagem daqui a São Paulo de ônibus? Você foi?
Você manda parar toda hora o ônibus. Uma viagem aqui para o Arraial do Cabo dá 2h30, irmãos. 2h30. E alguns não tem toalete. Não tem toalete. Você para. Na hora de bater o pênalti do time que você gosta, você levanta da sala. Você consegue levantar? Ou daquela novela que está muito boa que você vê. Aliás, ninguém vê novela, porque é crente. Mas das 6 vê. Porque essa é boa. Você não sai, irmãos. Você não sai da presença de alguém que está falando uma coisa importante para você. Você não sai na frente de um médico se ele está te prescrevendo alguma coisa. Você não sai. Como que você está adorando e consegue ver outra coisa, irmãos? Isso não é adoração. Isso não é adoração. Porque a adoração é muito mais que louvor, irmão. Louvor você louva andando. Adoração você contempla. Por isso que nem em todo culto alguém chega à adoração. Porque louvor é elogio. Você louva, oi Léo, parabéns, tudo bem? Adoração é veneração. Pouco chega ao ponto de adorar. Eu tenho muita compaixão desse grupo que está ali, porque eu ouço dizer, Cristiane, João, Sofia, Eduardo, Magalhães, você não sabia que era Magalhães, que quem está aí não consegue adorar. Isso que eu ouço. Já ouvi de muito. Quem está aí não consegue cultuar. Já ouvi de muito. Eu nunca trabalhei nisso. Nunca fui meu ministério, mexer em mesa de som, nunca fui. Quem está ali não consegue cultuar. Isso que eu já ouvi. Não, pode ser também, irmãos. Eu não estou debochando. Porque a pessoa precisa estar concentrada em fazer aquilo ali, equalização, a imagem, passa versículo e tal, que é muito sério isso aí. Que é muito sério. Porque precisa alguém fazer isso hoje. Ponto. Por isso que a gente tem que ter equipes. Porque se você está ali e você não consegue, que hora que você vai cultuar? Que hora que você vai adorar? Que hora que você vai ouvir a palavra de Deus? Então, e esse é o meu questionamento. Pessoas que só vêm ao templo quando vai fazer alguma coisa. Está entendendo, irmãos? Eu percebo que algumas pessoas só estão quando vão fazer. E isso me preocupa profundamente como um pastor. É bom ver um filho estudar? É bom ver um filho estudando, irmãos? Na biblioteca, estudando, pesquisando, computador. É bom. Mas se o filho está estudando 20 horas por dia e ele não dorme, ele não alimenta, ele não namora, ele não faz outra coisa, isso passa a ser o quê? Uma preocupação. É bom ver estudar? É bom. Mas tudo tem equilíbrio. O problema é o desequilíbrio da coisa. A pessoa não come, mas a pessoa está comendo 2 quilos de feijão, arroz e macarrão por dia, já passa a preocupar. A compulsividade, irmãos, é o exagero. Eu gosto de estar na igreja. Não, você é igreja, você gosta de estar fugindo muitas vezes de uma situação. Por que algumas pessoas gostam de passar e jogar uma sinuca todo dia? Por que algumas pessoas gostam do boteco? Porque ele não quer voltar para casa. Porque não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas porque muitas situações não tem vontade de voltar para casa. Ele quer chegar, que está todo mundo morto, ele quer fazer hora extra, o máximo que puder. Patrão, me bota para ir lá para Caparaó de cima. Para viajar muito. E chegar na empresa e já voltar com o caminhão carregado. Porque eu detesto. Ele não vai falar isso. Porque ele vai botar dinheiro dentro de casa. Irmão, toda compulsividade é perigosa. Toda compulsividade. Estuda isso aí. Pensa nisso aí. Porque as coisas, sabe, a gente precisa trabalhar essas questões. Deus não quer festas, irmãos. Deus não quer seu culto nem meu culto. Deus não quer. Mas Ele ama aqueles que fazem com espírito de verdade. Ele não te exige culto, ele não quer cantoria, Ele não quer palavra de... Não quer, Ele quer um coração quebrantado. Isso Ele conhece no interior da gente. O culto é a hora e o lugar de adoração.
Deus não quer festas, Deus não quer passeios, Deus não quer retiros, encontros ou atividades que tantas vezes nós procuramos. O que Deus quer é adoração. Tua igreja é feito de lugar para adorar. Nós estamos aqui para adorar a Deus, irmãos. Paulo diz assim, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Tudo que você fizer, faça como fosse para Deus. Por que você faz como as coisas para Deus, irmãos? Eu estou aqui falando para vocês, vocês não são deuses, mas sabe o que eu entendo nesse texto da Paula? Faz como se fosse para mim, porque aqui são meus filhos. Faça com zelo, faça com amor, faça de todo o seu coração. Meu irmão, minha irmã, você tem adorado a Deus verdadeiramente? Eu pergunto a você. Esqueça tudo, reserve o tempo para adorar a Deus, meu irmão. Esqueça esse momento, por exemplo, de 1h10. Você trabalha a semana toda, 8, 10, 12, 15 horas. Você trabalha a semana toda. E quando chega muitas vezes aqui, 1h, as pessoas acham muito, irmãos, cansativo. É duro botar o pão dentro de casa, irmãos. Mas muitas vezes a gente coloca sem nenhum valor, as pessoas não dão valor. Segunda coisa, Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade, irmãos. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite, irmãos. A igreja de Troade gostava de ouvir a pregação, irmãos. Paulo demorou a pregação deste dia, sabe para quê, irmãos? Para aproveitar o tempo que ele não era de Troade, ele estava passando por ali. Então ele aproveitou aquela oportunidade junto com aqueles irmãos. Mesmo assim, a comunidade estava atenta à mensagem que ele estava pregando. Já foi pior, hoje está melhor, irmãos. Não é deboche. Eu lembro da época que as bandas vinham nas igrejas e nós ralávamos para trazer banda, né, irmãos? Quem era na época da banda, né, irmãos? Haja CD e disco para vender, irmãos. Era 200, 300, 400, 600, canapés, segurança e toalha branca. Os artistas, isso aqui lotava, não é verdade, irmãos? Era lotado. E dando a vender CD. Eu devo ter uns 50 CDs aí que eu tive depois pagaram, irmãos. Botava para vender, não vendia, alguém tinha que pagar o pato. Acabou isso aí, né, irmãos? Agora é outro nível de artista, né? Hoje os artistas não vêm mais à igreja e ninguém chama mais, porque, irmãos, em 1994, vou só repetir, vou dar um dado, porque alguns não eram nascidos em 94. Nós fizemos um grupo aqui que gastamos R$7.000. Faz aí a conta aí, chefe, da fazenda. Em 2002, o salário mínimo era R$200. Em 2002, o salário mínimo era R$200. Em 94, exatamente, ele está falando que um carro 1000 foi lançado em 94, Gol e tal, Hobby e Chevette, não sei o quê, custava R$6.800. R$6.800. Nós trouxemos um grupo aqui por um Gol, um carro zero. Está aí, irmãos, tem história aí, porque já era a nossa moeda real. Já era real. Em julho de 94, entrou o real. Está até hoje, então a gente pode fazer. Lógico, irmão, aí não tem ninguém. Aqui não é aula de economia, nem de contabilidade. Tem a inflação e correção e tal. Mas nós trouxemos, irmãos. Os irmãos se esforçavam para fazer aqui. E aí, hoje não acontece mais. E eu quero lembrar que quando a banda acabava de tocar, irmão, 50 pessoas desciam. Para ir ao banheiro, fazia fila no banheiro, lógico, 50 pessoas até terminar a mensagem, era hora de voltar. Aquela igreja gostava de ouvir a pregação, irmãos. Mas pastor, a música, né? Não, estou falando que hoje eu vejo assim, eu gosto de chegar no culto na hora da pregação. Por que eles estão dizendo isso?
Porque, irmãos, dificilmente... Quem fez um estudo bíblico essa semana aqui, irmãos? Levanta a mão. Eu fui lá, não é induzido pela revista. Não, eu estou fazendo um estudo bíblico na minha vida. Eu estou um tema, por quê? Eu até anotei aqui, irmãos, porque esqueci o nome de Eduardo. Não esqueço mais hoje não. Hoje eu não esqueço de manhã mais não, Eduardo. O grupo de senhoras e homens adultos estudou Viva segundo a vontade de Deus. É a carta de Pedro que estão estudando as duas cartas. E o grupo de jovens e adolescentes, o milagre da ressurreição. Do CTI para a vida, o milagre da ressurreição espiritual, que é a carta de Paulo aos Efésios. Estão estudando. E as crianças estudaram, os pré-adolescentes? A fé. Muito bem. Olha aí, irmãos. Olha aí. E as crianças não vieram. As crianças não vieram, porque os pais... Porque uma criança de 4 anos, 5 anos, não vem andando pela rua sozinho. Então, os pais não vieram. Opa, Eutico. Não, pensei que fosse o Eutico, tinha caído da janela, irmãos. Não, porque eu estou preocupado, porque eu estudei tanto sobre Eutico, que eu estou apavorado. Deixa eu ver se tem... Não tem ninguém aqui, porque também se cair, será que tem alguém para fazer ressuscitar aqui, irmãos? Se alguém caísse morto aqui agora, caiu do telhado, será que alguém... A gente vai chegar daqui a pouco ali. Porque tem uma aplicação nesse trecho da palavra de Deus. As pessoas saíam, irmãos. Mas aquela igreja valorizava a palavra de Deus. Eles estavam ali. Muitos saem do templo na hora da pregação, irmãos. Muitos saem do templo. Uma hora importante de ouvir. Porque o que é louvar, cantar? É o meu pessoal a Deus. Tudo bem, você não trouxe nada para Deus, você não tem nada que entregar a Deus. Você não tem nada para entregar a Deus. Agora, Deus sempre tem algo para te entregar. Deus sempre tem algo. E é nessa hora que as pessoas levantam, irmãos. Se você não quer cantar, se você não quer orar, se você não quer falar nada para Deus, está tudo aí. Deus não está nem aí para você nesse sentido. Agora, Deus, quando quer falar... Eu deveria gostar de ouvir, irmãos. Mas não é Deus que está falando. Não, é a palavra que está sendo lida. O que eu digo sempre? Os meus comentários, as minhas observações, filtrem todas elas. Todas elas. E deve fazer. Você deve filtrar o que você está ouvindo. Agora, irmãos, textos da palavra de Deus. Esse aqui eu já mostrei, como está em vermelho aqui. Isso é a palavra de Deus. Deus está falando, a pessoa vira as costas. A não ser que ele tenha com a pressão a 92 de máxima. Você está morrendo aqui dentro. Não é possível que Deus está falando alguma coisa, me dá vontade de beber uma água, não dá para esperar. É Deus falando. Não estou dizendo, olha, não sou eu Deus não, tá, irmão? Porque pode ser que o diabo esteja torcendo, dizendo que eu sou Deus. Porque ninguém é Deus, só tem um Deus. Quando alguém está falando, pelo menos é respeito à educação. Para a educação. Porque se alguém está falando, você vira as costas, aí é questão de educação, irmãos. Agora, respeito a Deus, antigamente o que fazia, não dá nem para fazer, porque a gente fica às vezes meia hora em pé cantando, porque antigamente quando ia ler a palavra, o que a gente falava? Por favor, vamos ficar em pé para ler a palavra? Então isso é questão de coerência. Se a pessoa está meia hora, 40 minutos em pé, louvando, cantando, você vai agora pede para levantar? Não, irmão. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, e Jesus chegou e falou, sente-se todos. E começaram a falar. Quem disse que você tem que ficar em pé? Ele falava assim, sente-se todos. E ele começava a escrever na areia e falar com as pessoas. Mas no passado recente, quando ia ler a palavra de Deus, ninguém entrava, ninguém circulava, não era? A porta ali fechava e as pessoas ficavam lá fora. Mas os tempos mudam, não é verdade, irmãos? Os tempos mudam, a gente não está aí forçando, querendo voltar 50 anos, porque, irmãos, especialmente que são mais velhos, não tente colocar na rapaziada algo que você viveu há 50 anos, você vai chocar, você não vai conviver com seus netos, você não vai conviver. Agora, viva a palavra. Se está em pé, sentado, se você está de terno, gravata, isso aí não impõe às pessoas.
hábitos, culturas. Não imponha, porque a gente vai viver em guerra, em pé de guerra. E Deus não é um Deus de confusão. Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Por que nós erramos, irmãos? Porque não conhecemos as Escrituras. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, quando a igreja tem a pregação como centro do culto, tudo mais, principalmente a adoração musical, a oração, se tornam mais profundos e mais verdadeiros. Tem pessoas cantando coisas aí que não existe nem na Bíblia, irmãos. Porque se eu, não é deboche, irmãos. Você começa a cantar, incendeia a sua noiva. Irmãos, se alguém passa aí sem explicar o contexto, o que é incendiar a noiva? Isso é crime, irmãos. Incendeia a sua noiva, incendeia a sua noiva. Se alguém vai aqui, meu Deus, estão matando as noivas, tudo lá daquele templo. Mas é maneiro, né, irmãos? Quando a gente começa a pipocar para lá e para cá, porque aquilo não pensa, a gente não pensa. Então, tem gente me encarando assim, que não me engole não, irmãos. Tem contexto bíblico, irmãos. Tem um contexto bíblico. Agora, você vai tirar, porque, irmãos, uns são chamados para pregar, outros para cantar. Conheceu o Celso Ribeiro? Porque eu estou falando do Léo ali, porque o Léo foi líder de juventude lá na região dele. Conheceu o Celso Ribeiro, da primeira igreja batista de Petrópolis? Então, Celso Ribeiro foi colega do nosso seminário, hoje, acho que já ficou muitos anos em Petrópolis, da primeira igreja, mas foi pastor também na primeira igreja batista de Cabo Frio, e fomos colegas de seminário. Uma vez a gente chamou um grupo para cantar, e alguém foi mesmo pregando, irmão. Ficou 20 minutos falando. E não cantava. E faz que chama de ministração, né? E vai 20 minutos falando. E Celso canta muito. Celso canta pior do que eu, entendeu? Eu vou até fazer um solo aqui hoje. Não, ninguém sabe que eu não posso. Mas aí quando o Celso pegou a palavra, ele foi cantar, irmãos. Aí cantou umas 2 hinos, o pessoal... Como o Jonas fez ali. Então, não. Deus me deu o dom de cantar, de pregar. Outros deu o dom de falar. Às vezes a pessoa quer falar na hora que tem que cantar. E quer cantar na hora que tem que falar, irmãos. Tem que ter ordem. As coisas precisam ter ordem. Então, aquela igreja era uma igreja que amava ouvir a palavra. Quem não gosta de pregação, irmãos, é incrédulo. Vou repetir. Sabe por que eu vou repetir? Baseado na palavra. Por que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, vamos ler o que diz a palavra, irmãos? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, irmãos. Quem não gosta de pregação, tem alguma coisa errada, irmãos. A fé vem por quê? Pela pregação. Pela leitura da palavra, pela audição da palavra. Ninguém adquire fé, porque essa fé barata que tem aí, irmãos, na primeira chateação, a pessoa mete o pé. Nós vivemos uma época extremamente especial, onde as pessoas estão extremamente sensíveis para algumas coisas, irmãos. É uma sensibilidade fenomenal. Oh, estou magoado, eu estou triste. Por outro lado, irmãos, é uma dureza de mente e de coração que as pessoas não se tocam para algumas coisas. São hiperbálica, sensíveis e são duras para entender algumas coisas. São extremos que nós estamos vivendo. Eu fico, meu Deus, que insensibilidade. Meus irmãos, nós passamos tempos muito difíceis. Como está difícil ensinar, como está difícil, sabe? Mas pastor, sim, eu estou dizendo porque eu vivi uma época que também era difícil algumas coisas, eram difíceis, irmãos. Por exemplo, bullying, fazia bullying de qualquer maneira, pessoas ficavam tristes. Hoje não pode, é crime, tá? Fazia.
Sabe, a mulher não tinha direito, a mulher só veio votar no Brasil em 1950, sei lá, isso aí, não votava, irmãos. As mulheres tinham seus senhores, que eram seus maridos, mas era senhor, ele batia consciência para o homem, entendeu? Muitas coisas melhoraram, mas outras coisas ficaram extremamente difíceis, irmão. Copacabana agora está procurando 4 jovens que estupraram uma moça, 17 anos. Olha como que é difícil. Ela tinha 17 anos e o garoto 17 anos, eu acho. 19, não, 17, os dois adolescentes. Tranquilidade, tendo um relacionamento sexual amoroso, consentido, sem problema nenhum. Mas o rapaz, que já tinha relacionamento, chamou 4, levou lá para o apartamento, onde ele já estava, consentimento, não tinha crime nisso aí. Não tinha crime, e levou 4 colegas dele, e os 4 abusaram da moça. 3 de 18 e um de 19 anos. Adolescente. Porque dizem que adolescente vai até 30 anos. Dizem hoje que a adolescência vai até 30 anos. E tem aí gente com 50 adolescentes também, e vai ter gente com 60 adolescentes. E, enfim, essa questão é coisa para mais de metro, que nós não vamos entrar aqui nesse momento. Está certo, irmãos? Olha só agora, irmãos. Fugitivos, 18 anos de idade, vão pegar cana. Os pais devem estar pavorosos, porque os pais não sabem onde estava. Os pais botam um preservativo dentro da carteira da menina e do menino. Bota lá preservativo. Um tempo desse caiu aqui da carteira de alguém, um tempo. Eu vi um preservativo num irmãozinho aqui da igreja. E deve ser dado pelo pai ou para a mãe, ou ele mesmo comprou. Como é que está difícil, irmãos? Como é que está difícil? A gente caminhar, e eu sinto por vocês que estão criando filhos agora. Porque antigamente era na mão ditadura mesmo, irmãos. Se eu não pegava aí alguém fumando um bagulho de maconha, irmãos, se não engolisse com ele aceso. Hoje o garoto de 13 anos manda tiro num carro blindado. Vinha um professor da escola, a gente botava a camisa. Sendo meu professor ou não. Extremado. Mas sinceridade, irmãos, eu não sei o que é pior. Não sei o que foi pior. Não está aqui nenhuma pregação política. Mas está a preocupação, especialmente daqueles que estão criando seus filhos, terminando de criar seus filhos, nessa libertinagem, que não é liberdade, porque liberdade, irmãos, eu tenho liberdade para fazer o que é bom e o que é certo. O que passar disso é libertinagem e vai dar prejuízo grande lá na frente. Porque esses garotos que fizeram isso, que os pais, homens, né, com 18 anos, já são homens. Agora o pai e a mãe vai ter que visitar. Normalmente vai ser a mãe que vai visitar no presídio. Porque o pai vai dizer assim, você que se lasque. Hoje eu não vim pela BR, eu não vim pela Alameda, mas eu passo todos os domingos pela Alameda, tem um presídio ali. Você pode ver ali na Alameda. 95% são mulheres que estão ali na fila para entrar, para visitar os seus companheiros, seus maridos, enfim. Cadê os homens para visitar os seus filhos? O homem diz assim, eu falei, agora se vira. Coração de homem, né, irmãos? Ele está lá quase morrendo, infartando. Mas ele não vai botar a cara a tapa lá, não. E eu fico observando aquilo ali, porque eu já visitei, hoje eu visito muito bem presídio, porque antigamente, irmãos, uma das tarefas dos adolescentes jovens era visitar a delegacia. Nós íamos para a delegacia e presídio visitar, entrava todo mundo. Hoje é tudo muito protocolado, né, irmão? Se ninguém entra para visitar, nenhum parente, se você não estiver ali arrolado ali dentro, você não vai entrar. Nós fazíamos visita em cadeia, em hospitais, talvez fosse essa a diferença. A gente estava ocupado com algumas coisas. Com o do outro. E hoje, irmãos, a humanidade está muito voltada para si. O que é meu, a minha opinião, o que eu quero agora, é para agora. Ou me dá, eu tomo. Ou me dá, eu tomo. Ou rebelo. Se não fizer do jeito que eu quiser, eu rebelo. Isso é com pai, é com mãe, é com avô, o que for. Talvez seja essa a diferença.
A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmão, você gosta de ouvir pregação? O que eu mais ouço na internet, irmãos, são palavras que me abençoam tanto. E aí, às vezes, vem algumas ideias, algumas inspirações, porque Deus te inspira através da palavra. Você pode ouvir uma pregação de alguém, ler alguma coisa, e isso vai te inspirando, vai te consolando, vai te alertando. Mas tem uma terceira coisa que eu quero colocar. Deus quer uma igreja que seja luz no mundo, irmãos. Deus quer uma igreja que seja luz no mundo. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. É o que diz o versículo lá. O local onde a igreja de Troas estava reunida era embelezada pela presença de muitas pessoas. E talvez tenham vindo de suas casas, porque não tinha luz elétrica, né? Isso é óbvio, né? Elas vinham trazendo as suas lamparinas. Por isso tantas lâmpadas no local, irmãos, porque cada um trazia o seu brilho. Provavelmente cada crente sabia que precisava levar a sua lamparina como uma contribuição para iluminar aquele espaço, o culto, de maneira que ficasse tão bonito, irmão, marcando a memória daquele escritor do texto, de todos que por ali passassem. O que Jesus disse, irmãos? A luz do mundo, a igreja é a luz, é a luz do mundo. Mateus 5,14. E cada cristão deve manter a sua luz acesa para iluminar. Isso chama-se o quê, irmãos? Testemunho. Porque se eu dou mau testemunho, Paulo escreve lá aos Filipenses capítulo 2, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que vergonha, irmãos, de algumas igrejas. Nas páginas dos jornais, nos tribunais. Que vergonha. Conversava com um querido colega, numa ocasião esteve aqui, num velório de uma querida aqui da irmã Julita. Ele veio aqui conversando, porque ele tinha uma das filhas da irmã Julita, que foi uma querida aqui da igreja, era dessa igreja, aí no estado do Rio de Janeiro. E ele veio aqui, e ele então, irmãos, nunca tinha visto aquele irmão assim, e ele chorou comigo, das vezes que ele estava indo ao tribunal responder coisas da igreja. Ele chorou. Irmãos, a igreja que deve ser luz está no meio das notícias de polícia. Que tristeza. Essa luz é a vida de cada um de nós, irmãos, de cada membro da igreja. Seu testemunho de vida e de espiritualidade. Aqui nós estamos aqui, irmãos, a gente precisa dar testemunho para aqui. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, olha, tem não crente no retiro. Vou dizer assim, vamos falar do retiro, está quente, né? A gente vai lançar agora a inscrição do retiro. Então fique atento, 2027. Olha, cuidado que tem não crente no retiro. E os crentes que precisam de testemunho, irmãos? Só o não crente que precisa de testemunho? Minha irmã, o seu esposo não precisa de testemunho em casa, não? Meu irmão, a sua esposa, seus filhos, não precisa de testemunho em casa, não. Só o vizinho. Fala baixo que o vizinho que não é crente vai ouvir. Fala baixo, porque vocês são cristãos. Não é porque o vizinho vai ouvir. Uma pessoa me contou, irmão, porque a pessoa conta muita coisa para mim. Não daqui da igreja, porque aqui da igreja você conta em outro lugar, sem problema. Mas os que não são daqui da igreja, conta para mim. E os daqui da igreja contam em outro lugar. Isso é normal. Saíram de um culto, irmãos. No carro, o irmão que é líder da igreja veio gritando e brigando com a esposa. E com o filho. Brigando de terno e gravata, uma Bíblia daquela grande, bonita, do painel. Disse que ia jogar o carro no poste.
Deve ter sido a orientação que ele recebeu. Chegou em casa, discussão grande. O vizinho chamou a polícia. A polícia chegou lá, ele, dominado pelo espírito, de algum espírito, quis peitar os policiais PMs. Ele disse: o senhor baixa a sua bola que eu vou chamar o senhor e vou levar. Com roupa ainda de líder de pastor, irmãos. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Tem não crente, não, irmãos. Está ali, ó, aquela senhora ali, ó. Eu já disse, vou repetir para vocês. A pessoa que eu mais temo não dá testemunha para ela. É para minha esposa. A pessoa que eu mais temo, também para vocês também, e para as pessoas também, mas a pessoa que eu mais temo é um dia ela falar: esse cara não tem nenhuma inspiração para mim. Ela fica ali falando que ele é um cínico, que está ali na frente falando agora. Que ele é um cínico que está falando agora ali. Que vergonha, irmão. Eu tremo das minhas filhas dizer assim: meu pai é um cínico. Meu pai cuida da filha dos outros e não cuida da gente. O meu pai quer saber só disso aqui. O meu pai. Nada adianta, irmãos, construir templos faraônicos se não houver neles a luz espiritual que só Jesus pode dar. A igreja pode ser grande, ela pode ser rica, ela pode ser muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, o seu testemunho, ou seja, dar testemunho de vida lá fora e dentro da igreja, ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro, que é a igreja do Senhor, nada adianta. Tem gente dando muito mau testemunho lá fora e dando mau testemunho aqui dentro. Aí fica perguntando: pô, irmão, eu já estou até cansado de orar por isso, tenho até vergonha de chegar para Deus. Oh, Deus, toca na igreja. E chora, irmãos. Senhor, toca em mim para me dar força, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca na minha vida. Você tem levado a sua lâmpada à igreja, meu irmão, minha irmã? A sua luz está apagada? Será que a sua luz está apagada? Porque, irmãos, vou voltar para a igreja. Tem muitas pessoas que não querem ouvir você aqui na frente. Tem pessoas desistindo porque não quer ouvir você cantar. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Verifica se sua família não está junto com você, se o responsável não é você. Verifica, não há acusação. É só para você questionar assim, para você. Não estou apontando dedo de ninguém. Eu faço também esse meu questionamento. O que a sua casa pensa de você? O que seu esposo pensa de você? Sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos? O que pensa de você? Porque eu faço esse questionamento na minha vida. Dê testemunho de vida e seja um cristão fervoroso, uma cristã fervorosa, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia de ceia. Nós temos 200 falecimentos do irmão, com o falecimento do irmão Luiz Antônio. Nós temos 199 pessoas, vem 100 pessoas. E sabe, irmãos, tem pessoas doentes, tem sim, eu tenho visitado essas pessoas, mas tem pessoas que não querem nada. Talvez tenha até vergonha de estar aqui dentro. Talvez tenha até certo, sabe por quê? Eu vou para lá e vou envergonhar. Eu vou falar envergonhar. Vai lá, vai meu pai para a igreja, minha mãe para a igreja, não muda nada. Aquela vida que é uma draga, não muda nada. Deus quer uma igreja viva, irmãos, e acordada. Deus quer uma igreja viva e acordada. Não em cima do muro. Igreja fica em cima do muro, irmãos. Nem vai para um lado nem para o outro. Igreja chuchu, que pega o gosto onde está. Se falar palavrão, eu vou com mais ainda. Se contar uma piada imoral, agora se der um glória a Deus, também eu faço um biquinho levando a mão. Aonde tiver, eu danço, conforme a música. Sou muito santo, mas não brinca comigo não, hein? Porque eu roda baiana. Roda baiana.
que é isso, irmão? Que roda? Às vezes eu fico preocupado, roda baiana. Isso é um termo assim meio estranho, mas a pessoa diz que não mexe com meu neto, não, com minha neta, não, que eu como o fígado. Opa, calma, irmão. Peraí, irmão, ou é ou não é? De que lado você está? De que lado nós estamos? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Muito menos do que esse tempo que eu estou levando aqui, tá, irmãos? Eu peguei a palavra, eram 28. Está com 40 minutos, mas era muito mais. Eu acho que era muito mais. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, levantado morto. Mesmo uma igreja verdadeira, irmãos, ela é formada por pessoas imperfeitas. Posso ouvir um amém? Já ouço o amém da igreja? Oh, está forte. Não precisa bater palma não, irmãos. Porque se eu pedisse bater palma, você bateria também, né? Mas eu não vou pedir bater palma. Porque seria para mim, não para Jesus. A igreja entrou, achava-se naquela noite cheia. E por isso um jovem chamado quem? Eutico. Se sentou na janela, que não é o nosso caso aqui, né, irmão? Está cheio de cadeira vazia. Aí veio chegar, amor, tinha muita gente, estava cheio, irmão, de cadeira vazia. Porque se nós tivéssemos aqui 150 irmãos da igreja, tirando os 40 doentes, os que estão trabalhando, fazendo concurso, simulado, tudo que se faz no domingo, talvez esse fogo queimasse e ardesse mais. Só Deus sabe onde estão esses irmãos. Só Deus sabe onde estão fazendo. Eu não posso julgar, e quando eu tento julgar, opa, você não é juiz. Você não tem o processo na mão, então você não pode julgar. Então, estava muito cheia. Como Paulo estava o quê? Demorando na pregação. Irmãos, eu assim, quando eu estava estudando lá, fazendo uma matéria chamada homilética, que é a forma da pregação, a gente pregava, chegava um momento que você estudava e tal, e pregava. Então você tinha tantos minutos, e aí ficava lá o professor com uma placa, aí chegava ali 3 minutos, levantava a placa. É tipo assim, coisa mesmo. Depois 2 minutos, conclusão, você tinha que concluir, senão você perdia ponto. Mas também aprendemos a falar, fazer um sermão em 2 minutos. Pregar em 2 minutos, que seria assim, no rádio, alguma coisa assim, para aprender. 2 minutos, você lia e falava em 2 minutos e concluía, entregando uma mensagem em 2 minutos. Irmãos, um estudo bíblico você não consegue fazer em 2 minutos. Você não consegue fazer um estudo em 2 minutos. Nem IA. Aquela bolinha ficar rodando ali. Porque hoje, irmão, nós temos a tecnologia, graças a Deus. Mas, infelizmente, outro dia eu vi uma pessoa tão assim diferente da foto, irmãos. Tão diferente na foto, essa pessoa não é essa pessoa. Tem gente que vai se decepcionar, tá, irmãos? Cuidado que você melhorar demais, já está bom assim. Foi Deus que fez assim você. Não melhora demais. Porque a hora que a gente for encontrar com você, a pessoa, cara, essa não é pessoa, isso é uma fraude. Está muito certinho. Simetricamente, os olhos, o nariz, a boca. O que é isso, gente? E pior, irmãos, pessoas que quando abrir a boca para falar, dizem, essa pessoa não é essa pessoa. Escreve muito bem, mas falando, calada. É melhor calada, irmãos. Não, porque a pessoa escreve muito bem. Porque vamos usar a tecnologia. Vamos usar, irmãos. Correção, né? Ortográfica, maravilha. Aí vem eu pergunto assim, Soninha, é com 2 S ou com S? Ah, me deu um branco. A gente conversa sobre isso. Hoje eu não preciso, quando ela não está perto, eu vou lá no Google. É com S. Beleza, beleza escrever. Agora, irmãos, tenha conteúdo. Não adianta você falar bonito, escrever bonito, copiar tudo e na hora você não ter unção. A pessoa dizer, aquela pessoa que eu não quero ouvir, porque aquela pessoa ali não tem vida para me ensinar. Está entendendo, irmãos? O que a palavra de Deus está ensinando?
Paulo estava demorando na pregação e Eutico deu uma pescada, como alguns já deram aqui nessa manhã, irmãos. Oh, o olho piscou, a cabeça caiu. E foi isso que aconteceu com Eutico. Ele deu uma pescada e por isso caiu da janela do terceiro andar ao chão e ele foi encontrado morto. E aqui o que aconteceu, irmãos? O culto parou. Como assim? Aqui tinha muita andorinha, aqui tinha muito morcego, irmãos. A hora que o morcego vazia rasante, você podia parar porque ninguém ia ouvir a pregação. Uai, o morcego e tal. Eu já sabia que a hora do morcego eu tinha que parar de falar. Porque se houver um teco lá fora, todo mundo já não está mais aqui, já está lá no teco lá da esquina, irmãos. Está entendendo? O teco, teco. Então, as pessoas ficam distraídas à toa, irmãos. As pessoas se distraem. O culto parou. Muitos devem ter ficado apavorados, irmãos, porque é uma coisa séria. Já pensou, alguém está aqui, cai aqui, alguém no chão, irmãos. Não tem como continuar, vamos continuar louvando, que a alegria nesse dia. Espera aí, irmão, como que você vai cantar que a alegria nesse dia? Tem uma pessoa caída ali. Às vezes a gente usa de incoerência, irmãos. Tem alguém chorando, vamos chorar junto. Tem alguém ali, vamos chegar junto. Tem alguém empurrando um carro, vamos empurrar junto. Tem alguém carregando mala, vamos ajudar a carregar a mala. Muitos devem ter ficado chorando, pensando que a reunião havia acabado. O erro de Eutico, irmãos, é muito comum em nossas igrejas. Muitas pessoas ficam pelos corredores, irmãos. Quantas reuniões paralelas nos corredores, às vezes só falando, só Deus imagina o que está falando. Porque Deus fala a quem, irmãos? O Espírito quer falar a quem? A igreja. O Espírito quer falar à igreja. Você veio aqui, você está ouvindo o que o Espírito está querendo falar. Dentro da minha limitação, do meu jeito de ser, tudo isso ser. Porque se você tivesse aqui, você ia fazer do seu jeito. Você vai ter a oportunidade, quando você tem a palavra, fazer do seu jeito. Agora, nunca faça se não for segundo a vontade de Deus. Não faça, porque pode ser muito interessante o seu pensamento, mas é o seu pensamento. É o seu pensamento. Muitas vezes, irmãos, Deus quer uma igreja que cuide da sua membresia, cada um cuidando do seu, irmãos. É cuidar das crianças, cuidar dos jovens e adolescentes, dos idosos, daquelas pessoas que estão casadas, daquelas que não estão casadas, das pessoas que ficaram viúvas, as pessoas que estão desempregadas, a igreja cuidando dos seus membros. Deus quer uma igreja que cuide, uma comunidade onde os jovens estão lá aqui na frente, e a igreja está atrás marcada com um culto vibrante, onde ninguém consegue dormir, irmãos. Deus não quer uma igreja preguiçosa, irmãos. Deus não quer uma igreja preguiçosa. Isso eu tenho certeza, que dorme quando deve estar trabalhando. Tanta coisa para se fazer nesse mundo, irmãos. Quanta coisa está acontecendo nesse bairro. O Senhor quer uma igreja, um povo vivo, um povo fervoroso, não uma igreja morna, irmãos. Eu tremo quando eu passo em mornidão. Eu dizia ontem lá em casa, eu gosto de suco, mas gelado. Suco eu gosto de gelado, eu gosto de suco gelado. E gosto do chá de camomila, de hortelã, eu gosto de quente. Eu gosto de quente. Coisa morna, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu lembro logo de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Que dera fostes frio ou quente, assim porque és morno, e nem és crente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra dura, irmãos. Nhaca. É isso que ele está dizendo. Sabe quando a criança pega e diz, nhaca. Você é frio ou é quente? Você está lá ou está cá? Porque, irmãos, quem está lá agora na lama podre, que a gente chama de mundo, está mais próximo às vezes de Deus do que pessoas tão mornas dentro da religião. Porque muitos daqueles que estão lá fora, fomos nós que colocamos lá fora. Presta atenção no que eu vou falar. E estou me incluindo, tá? Muitos que estão lá fora é porque não conseguem estar aqui dentro perto da gente.
de tanta hipocrisia, muitas vezes, irmãos, de tanto legalismo, e nós botamos lá fora. Eles vão pagar a conta dele? Vão pagar a conta dele, mas nós vamos pagar a nossa conta. Ezequiel diz que, olha, muitos vão chegar na presença de Deus com a mão suja de sangue, por causa de mau testemunho dos pais, de marido, de filho, de pastor, de bispo, de patrão crente que não dá testemunho. Vão responder. Em nossas igrejas existem muitos jovens caindo pela janela, irmãos, para o mundo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que eu vejo que tira as pessoas da presença de Deus e da igreja, porque ninguém, irmãos, na presença de Deus firme, deixa a igreja. Ninguém na presença de Deus firme, deixa a igreja. Mas tem muita gente dentro da igreja que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus, nada a ver com Deus. Ele acostumou dentro daquele aquário ali dentro. Ele não sabe transitar em outro lugar. Ele não sabe. Porque ele acostumou ali dentro ali. Ele aproveita de alguma coisa, ele tira proveito de alguma coisa ali dentro. Seja as coisas baratas que a igreja faz. E bom, quando que é o lanche? Hoje? Amanhã? Quanto que é o lanche? R$10. Aí, irmãos, R$10 no lanche. Aonde você come um lanche de R$10? Aonde aí fora aí? R$10. Onde você compra um lanche de R$10? O suco da bacia. Tem que ver onde está fazendo esse negócio, tá, irmãos? Estou falando um lanche. R$10, só na igreja, irmãos. Só na igreja. A gente teve um retiro agora, né, irmãos? Sabe quando a gente pagou de comida? De garfo e faca? Quando foi? 18, né? 18. Um PF, PF é nada. PF é aquele que vem no Marmitex, numa quentinha. Você chegava lá e comia R$18. Quando eu conversei com alguém, quando foi o retiro? Então, você está doido? Como vocês conseguem fazer isso? Como vocês conseguem comer assim? R$18 numa comida? Como que é isso? Vocês ficarem 4 dias num lugar pagando R$670. 4 dias num lugar pagando R$670. A pessoa fica impressionada, irmãos. Porque é barato, irmãos. Entendendo que tem gente que não tem um centavo para botar. Está explicado, irmãos? Porque alguém pode olhar para mim e dizer, você é rico, né? Você pode falar porque você é rico. Não. Entendendo que tem pessoas que tem que ajudar ainda. Mas que você falar, que você ficar num lugar, piscina, brincando, ouvindo, nadando, comendo, namorando, por R$670, em lugar nenhum você vai fazer isso aí. Você não vai fazer. Quando você vira o irmão, irmãos, deixa eu terminar aqui falando. Quando você vira o irmão dormindo espiritualmente, especialmente em cima do muro, não o deixe quieto. Você conhece algum irmão que está em cima do muro? Alguma irmã que está em cima do muro? Que não vai nem fica? Não deixe quieto. Porque a sua responsabilidade é grande. A minha responsabilidade é grande. Façamos a nossa parte, pelo menos mantendo acordado. E dando-lhe a mão para que saia de cima do muro. Igreja, eu termino dizendo, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Alguém falou que o muro também é do diabo. Vai para um lado ou para o outro. Quem sabe você indo na lama, você tem a saudade do lugar que era mais limpo. Quem sabe que você enfiando o pé na jaca, desculpa o termo, você vai dizer, puxa vida, eu estava num lugar diferente. Especialmente eu vou falar para a rapaziada. Esse é o meu testemunho. Não tem, Deus vai mudar a minha história. Ele não vai mudar a minha história. Porque Deus não é um fraudador de história. Eu não gosto desse termo. Deus mudou a história. Então Ele fraudou a história? A minha história é a minha história. O que eu vivi. O que eu errei. E enfim, acabou. Deus muda a história. Então Ele está fraudando a história. Porque o Deus que é o Deus, Ele ajuda a gente a escrever a história. Então, sai de cima do muro. Eu, quando olho a minha história, passado de quase 50 anos de cristianismo, tenho alguns arrependimentos, sim, mas eu glorifico a Deus, porque Ele sempre me deu oportunidade.
todas as vezes que eu ia ao templo, e isso era uma vez ou duas por ano, que normalmente era segundo domingo de maio, porque a mamãe dizia assim: quer me dar um presente, meus filhos? Vá a um culto. Eu amava, eu me emocionava, eu dizia: é aquilo que eu quero para a minha vida, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu também gosto de estar lá fora. Eu era sincero, eu vou ter que largar meus amigos, eu vou ter que guardar o que me dá prazer, e tudo era racional, porque eu sempre procuro ser muito bem racional. E eu dou graças a Deus de não ter convivido com a religião depois que eu cheguei a uma idade de 12, 13 anos de idade. Eu não ia mais, aliás, eu ia 2 vezes. Normalmente eu ia no Natal. O que você quer ganhar de presente, mãe? Que vocês vão ao culto. Pô, mãe, isso não é presente, para mim é presente. Eu semeando a palavra no coração de vocês. E eu entendi isso hoje. Porque se eu tivesse dentro da religião, irmãos, sem uma decisão com Jesus, eu teria me lameado. Porque as coisas mais tristes e feias que eu vivi na minha vida não foi num lugar chamado mundo, que a gente fala, às vezes com tanto desdém e desprezo. Foi no meio da religião. As coisas mais feias, coisas horríveis, foi dentro da religião. Esse aqui é a minha tábua de salvação, irmãos. Esse aqui é a minha tábua de salvação. Pedi assim que eu tomei essa decisão, que foi na palavra, que eu nunca deixasse o evangelho, esse evangelho puro, não de atividade, porque, irmãos, eu sou um cara extremamente ativo. Eu sou um cara que pai, você já acorda falando, pai, você já acorda em 220, pai. Eu sou uma pessoa assim, entendeu? Às vezes eu respeito, mas está calado hoje. Não, vocês falam que eu sou em 220, hoje eu estou como vocês, em meia fase, entendeu, irmãos? Mas eu não vim para a fé, para a atividade, irmãos. O que me faz diferença nesse evangelho é para os dias de alegria, que não precisa ser turbinado com álcool, com uma droga, numa festa. Não, são os dias maus também, que a gente passa, todos nós. Meus irmãos, se eu continuasse pregando, eu ia até 4 horas da tarde. Mas domingo que vem, tem ainda, Deus quer uma igreja que abrace os mortos com amor. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. E Deus quer uma igreja feliz. É aquela história ali, irmãos, que a gente leu ali, você lê novamente. Você pode botar o tópico 8º, 9º, 10º, 11º, 20º. Isso aqui é livre. A palavra é para todo mundo, irmãos. Esse aqui que saltou os meus olhos e que eu estou compartilhando com os irmãos nesses 2 dias. Amém, irmãos? Essa é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Deus quer, que espera de mim e de você. Você pode ficar em pé nesse momento. Ninguém caiu do telhado, da janela. Eu daqui a pouco vou colocar o resumo dessa palavra ali, que você provavelmente não vai ter tempo de ler, porque ficou um pouquinho grande. Mas vai lendo durante a semana, irmãos. Vai devagarinho, quem sabe que você tire alguma coisa boa para você nesse tempo. Tá bom? Compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém, isso é gratuito, ninguém paga nada não. Pode, quem sabe que isso sirva para alguém lá na frente, não é verdade? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos concluir com esse momento aqui. Outro dia eu ouvi uma mensagem, irmãos, do pastor reverendo Hernando Dias Lopes, que eu já ouvi, assim, era grande, acho que tinha 1h20, tá? Eu já ouvi umas 8 vezes, 1h20. Aquilo falou tanto ao meu coração, que eu já ouvi umas 8 vezes, 1h20.
Não é que está botando em número 2, nem 3 adiantado, não. Ouvindo e comendo daquilo ali, entendeu, irmãos? Às vezes a gente não consegue ficar 1 hora sentado, irmãos. Não consegue. Eu entendo as pessoas que têm problema na coluna, as pessoas que precisam urinar. Tudo isso eu entendo, irmãos. Tudo eu entendo. Mas às vezes eu também entendo que é porque não está afim mesmo. E aí, se não tiver afim, nem Deus vai fazer por mim e por você. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, irmão Manel, está aqui. A Jeane, são queridos que estão estando conosco, têm estado conosco várias vezes. Deus abençoe a todos. Vamos cantar essa canção. À noite nós temos ceia do Senhor, irmãos. Nós temos ceia do Senhor. É um momento de alegria, é um momento que a gente vai celebrar, né? Que você traga alguém, queira estar. Se você não fizer plano, você não vai estar. Então vem estar, traga alguém, convide alguém para estar com você, para ouvir a palavra de Deus. Não deixe ninguém para trás. Amém? Da irmã Maria de Luz Penha, é hoje. A irmã Maria de Penha com o irmão, seu esposo Marcos, estão de saída de carta da nossa igreja, irmãos. Eles vão estar mais próximos, estão idosos, o irmão Marcos já com 80 e poucos anos, eles estão assim, e lógico, e a gente fica feliz que eles estão ficando ao léu, está procurando um lugar que fica mais próximo, porque, irmãos, a gente vai envelhecendo as pessoas e tem dificuldade. Então, se você tem uma missão, cumpra a sua missão no lugar, se não, procure o mais cômodo para você estar. Não coloque que você é longe do lugar e você não possa ir. Então procure um lugar próximo que você possa estar participando, né? Eu nunca tive o privilégio, aliás, fiquei 9 anos morando aqui do lado, irmãos. Fora disso, nos outros 40 anos aproximadamente, só longe. Morava na Tijuca e congregava no Salgueiro. E era um dos primeiros a chegar na igreja de Salgueiro morando na Tijuca. E lá em Curitiba era 10 quilômetros de distância. E agora eu moro em Niterói, 23 quilômetros de lá de casa aqui. Então, agora, se você tem uma missão, cumpra a sua missão. Se você não tem missão, assim uma missão seja conveniente para você. Agora, não deixe de cumprir a sua missão. Tá bom, irmãos? Cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos no seu amor, vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas de Jesus, meu mestre, condenar pelo verbo eterno de trabalhar, vive nas promessas de Jesus. Cante, vive nas promessas de Jesus, meu mestre, vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sempre, vive nas promessas de Jesus, vive
nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Amém. Sejamos essa igreja que crê no que o Senhor deixou para nós e firmados na rocha que é o próprio Cristo. Vá em paz, esteja com a gente à noite para lembrarmos do que o Senhor nos fez, lembrarmos através da ceia, do partilhado cálice do pão. Que Deus abençoe o seu domingo.